Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Agora são 7h16 e vamos fazer contato com o secretário-geral do Industrial Global Union, Walter Sanches, direto de Davos, na Suíça. Bom dia, Walter. Walter, você me escuta? Vocês me escutam bem? Opa, estamos escutando sim, Walter. Primeiro eu queria saber, você está participando aí do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, e como que está sendo o fórum sob o ponto de vista dos trabalhadores, das entidades sindicais, das associações em geral que estão participando também do fórum? Então, bom dia, Glauco e ouvintes aí da Rádio Brasil Atual. O fórum aqui é mais ou menos uma feira, né, que iniciou há 50 anos, está completando 50 anos esse ano, e iniciou como uma feira de bilionários, né, da elite global, dos governos e CEOs de empresas, né, mas ao longo do tempo foi incorporando outros segmentos da sociedade, né. Algumas pessoas dizem que eles agora estão espiando seus pecados, né? Por isso que eles estão convidando ONGs, sindicatos, etc. A nossa mensagem enquanto sindicalistas aqui tem sido no sentido de buscar alguns temas prioritários, né? A questão da defesa dos direitos humanos, a questão da defesa de uma transição justa dos trabalhadores afetados pela crise climática, né? E sobretudo, que os elementos da política global, da governança global, sejam a defesa do multilateralismo, seja a paz, né? E, no nosso caso, a cobertura da negociação coletiva para a defesa dos direitos dos trabalhadores que estão sendo atacados em várias partes do mundo, né? O tema crucial para nós, né, que sintetiza, eu acho que o contraste geral dessa elite global que está aqui em Davos, é que esse é o público típico de que usa, né, avião para voar pelo mundo afora, dirige carros com motor a combustão de combustíveis fósseis, que tem um padrão de consumo elevadíssimo e que gera o aquecimento global que afeta outras áreas do globo, né? E aí não é essa população que está aqui que é a que tem que, muitas vezes, modificar a sua trajetória, né? Mudar de país, inclusive, por conta de secas, por conta de inundações, por conta de deslizamento de terra, coisas assim. Então, a nossa mensagem, sobretudo, o eixo fundamental que liga a explicação de todos as mazelas do mundo é a questão da desigualdade, sim. Que essa semana, no início da semana, vocês devem ter acompanhado o relatório da Oxfam, né, que aponta o aprofundamento da desigualdade na última década, e a cada ano os bilionários são mais bilionários, e aqui essas contradições estão à mostra, e é isso que nós, como sindicatos, estamos tentando expor aqui. Inclusive, falando de desigualdade, Walter, a gente teve aí um estudo que foi divulgado no Fórum Econômico Mundial, e dentre 82 países o Brasil ocupa a 60ª posição num ranking que mede a mobilidade social. E aí tem um dado assustador, né, que um brasileiro nascido no menor patamar da renda levaria 9 gerações para chegar à renda média do país. Quer dizer, a desigualdade deveria ser uma prioridade no mundo todo, mas em especial no Brasil, né, que, segundo estudos, é o segundo maior país em concentração de renda do globo. Sim, com certeza. A questão da desigualdade, ela explode na cara de todo mundo por aqui, né? Se você considerar, por exemplo, as indústrias que nós representamos, né, o nosso setor, uma das indústrias, entre os 10 homens mais ricos,
nós temos duas pessoas. O segundo homem mais rico do mundo hoje chama-se Bernard Arnault, né? O francês, dono das marcas Louis Vuitton, Moët Chandon, Hennessy, Tiffany, entre outras, né? Ou seja, esse é um homem que tem sua fortuna pessoal em torno de 110 bilhões de dólares. Fortuna pessoal, não da empresa dele. E temos também o Amancio Ortega, dono da Inditex, das marcas Zara, muito famosos aí no Brasil, né? Que tem uma fortuna pessoal em torno de 76 bilhões de dólares. Esses são pessoas que pagam para os trabalhadores na cadeia produtiva salários de 38 dólares por mês, como é o caso da Etiópia. Então, como que é possível o mundo ficar falando de como que nós vamos promover uma transição justa para os trabalhadores que por gerações tiveram empregos de qualidade na indústria da mineração de carvão, por exemplo, na indústria de petróleo e gás, que vão começar a ser afetados diretamente. E é importante que o planeta pare de produzir e utilizar combustíveis fósseis. Mas empregos de qualidade que foram gerados e garantidos por famílias e comunidades durante gerações não podem ser simplesmente jogados no lixo, desconsiderando essa realidade. Então, nós defendemos a questão da transição justa, que é um modelo tripartite, que nós já temos alguns exemplos positivos na Alemanha, na Austrália, no Canadá, na Espanha, né? A União Europeia acaba de colocar o que ela chama de Green New Deal, né? Que ela está destinando 25 bilhões de euros no primeiro ano para justamente apoiar políticas de retreinamento profissional, políticas de apoio às comunidades, de reconversão das indústrias, de mineração, sobretudo, e que são políticas que são possíveis de ser feitas. Agora, precisa de dinheiro para fazer isso, né? E o dinheiro está aí, está na mão dos bilionários, né? Aquilo que nós falamos, são 2.100 bilionários no mundo, né, segundo o estudo da Oxfam, que detêm a mesma riqueza que 6,9 bilhões de pessoas do planeta. Ou seja, qual é a maneira civilizada que se encontrou no mundo para distribuir renda? Taxando, né? Então, a negociação bilateral entre nós e empresas multinacionais que nós temos, inclusive com empresas do setor de energia, por exemplo, a Eni e a EDF, que inclusive está presente no Brasil, nós colocamos elementos de transição justa e elas... só que tem uma limitação. O que nós, como sindicatos, podemos fazer em negociação bilateral com multinacionais, ela tem uma limitação. Precisa o Estado intervir, regulando e, sobretudo, taxando as grandes fortunas, os grandes bilionários, para financiar a transição para o planeta que está, né, a nossa casa comum está pegando fogo. E nesse aspecto, né, é essencial justamente a participação do Estado também em termos de planejamento. A gente sabe que nas eleições dos Estados Unidos, por exemplo, o Green New Deal é uma proposta encampada pelo candidato Bernie Sanders, também pela Elizabeth Warren, numa versão um pouco menos completa, né, os dois partindo da ideia da deputada Alexandria Ocasio-Cortez, e ali é contemplada ali geração de 20 milhões de empregos, existe, né, uma previsão orçamentária de 16 trilhões e 300 bilhões na proposta do Sanders, por exemplo. Quer dizer, isso precisa ser uma prioridade também aqui para o campo progressista brasileiro, Sanches. Eu acho que para o mundo inteiro, né, Glauco? Porque a geração de empregos, não empregos totalmente verdes, porque qualquer emprego ele vai explorar algum recurso natural, né? Portanto, ele não é totalmente verde. Mas com empregos mais verdes, eles são possíveis e, inclusive, estão sendo gerados, né? Felizmente, as energias renováveis elas já são mais baratas do que os combustíveis fósseis, né? Energia solar, energia eólica, biomassa, geotérmica, etc., já são, no seu conjunto, mais baratas. O que vai acelerar esse processo, por uma questão de mercado, vai acelerar o processo de descontinuidade na utilização de combustíveis fósseis. O que nós não podemos é deixar os empregos, os trabalhadores e as comunidades que dependem desses empregos e, sobretudo, a renda gerada, né, em termos de impostos, de taxas, de circulação na economia, que essas
comunidades produtoras de combustíveis fósseis geraram durante centenas de anos. Então não podemos deixar esses trabalhadores para trás. Inclusive, né, Walter, no plano do Sanders existe ali um ponto que trata especificamente disso, né, que é justamente dos trabalhadores que estão no ramo da indústria fóssil não ficarem desamparados ali, com assistência, com requalificação, também com deslocamento para outras funções. Então, o trabalhador tem que estar no centro de qualquer plano que contemple aí, né, essa transição justa. Sim, com certeza, né? Nós tivemos aqui, o presidente Trump esteve aqui anteontem falando que ele é o campeão de defesa dos direitos dos trabalhadores, né? Mas ele é um daqueles, né, os que a gente chama de deniers, né? Aqueles que negam o fato do planeta estar pegando fogo, né? E que atrasa muito essa compreensão. Ele fez uma promessa falsa durante as eleições que ele iria trazer o carvão ao seu período de glória nos Estados Unidos. Essa é uma proposta que, assim, é uma promessa que todo mundo já sabia, a ciência já havia alertado que ela é impossível. Primeiro por uma questão que assim, a indústria já está mudando as suas fontes de fornecimento, né? E segundo, porque por essa questão que é puramente de mercado. A partir do momento que os combustíveis, as fontes renováveis são mais baratas do que os combustíveis fósseis, não tem sentido você ficar escavando, né, a terra, transportando uma grande quantidade, se você pode colocar uma turbina eólica no fundo do seu quintal, né? Ninguém vai ficar perfurando petróleo em alto mar, colocando num navio, cruzando o resto do oceano, 60 dias para entregar, botar num gasoduto para transportar milhares de quilômetros. Se pode botar uma turbina eólica no fundo do quintal. E falando também da questão do meio ambiente, ainda estamos tendo, né, a participação do ministro Paulo Guedes, do governo de Jair Bolsonaro, e ele, a respeito disso, falou que atribuiu ali a culpa à degradação do meio ambiente à pobreza, dizendo que os pobres acabam tendo que, para ter o que comer, devastam o meio ambiente. Você já mencionou a questão aí da pegada ecológica dos mais ricos, né, de gente que com o modo de vida acaba aí degradando muito mais o meio ambiente. Tem estudo, inclusive da Oxfam, dizendo que essa proporção é 170 vezes mais do que uma pessoa mais pobre, né, contrariando o ministro Paulo Guedes. Eu queria saber como é que foi a repercussão aí no fórum dessa fala do ministro do governo Bolsonaro. Olha, a participação do ministro Guedes, ela só não foi decepcionante porque não havia muita expectativa no que ele iria falar, né? Mas eu diria que essa foi uma das coisas que ele falou que, vamos dizer, é um desastre, né? Porque você culpar justamente as pessoas que não têm nenhum consumo, pessoas que não têm uma casa, não têm um automóvel, não têm possibilidade de consumir sequer comida, que elas são responsáveis pela degradação do meio ambiente, porque elas passam fome. Isso é coisa totalmente descabida, né? Mas, enfim, o que mais preocupa entre as falas dele, eu tive com ele, não estive com ele, mas estive assistindo a duas sessões em que ele participou, uma na qual ele falava sobre o que o Brasil está fazendo para o futuro, né? Era uma sessão sobre perspectivas para a América Latina, e ele, basicamente, ele só reforçou as medidas de ajuste fiscal, ou seja, reforma da Previdência, renegociação da dívida interna e contenção dos gastos públicos. Ou seja, não falou nenhuma medida de apoio à economia, nada em relação aos 12 milhões de desempregados no Brasil, nada em relação... Na outra sessão que eu estive era sobre o futuro da produção, e ele simplesmente... A única proposta que ele fez foi assim, olha, nós estamos fazendo uma parceria com o Fórum Econômico Mundial, vamos trazer as melhores cabeças de Stanford para o Brasil, sabe... Na verdade, ele só expôs o que a gente já sabe, né? Que o Brasil está entregue à própria sorte, né? Não há nenhuma perspectiva de uma política que
que não seja essa de austeridade do mercado, de deixar o mercado se regular por si só, e não há política industrial de incentivo e que, muito provavelmente, ela vai continuar essa crise, né, que ele diz que não, no Brasil está crescendo 2%, não é verdade, né? E mesmo que estivesse crescendo, a distribuição disso não está sendo equitativa, né? Então, infelizmente, a única coisa que ele fala é que nós precisamos restabelecer o ambiente favorável aos negócios no Brasil. Que, segundo ele, durante os governos anteriores não havia ambiente para negócio. Só que o Brasil cresceu a uma média de 3,6% nos governos anteriores, né? E isso sem ter ambiente para negócio. Agora que tem ambiente para negócio, o Brasil tem 2 milhões de desempregados, né, patinando em menos de 1% de crescimento. Quer dizer, então, que o objetivo do ministro Paulo Guedes de passar a impressão de que o Brasil é uma democracia estável e em recuperação econômica não logrou êxito, digamos assim, Walter? Eu acho que é lógico que nenhum investidor internacional ele vai tomar a decisão de investir num país por uma fala de um ministro no Fórum Econômico Mundial de Davos, né? É lógico que eles vão fazer o seu estudo de diligência, que é chamado aqui, para ver as condições econômicas do país antes de fazer o investimento. Então, infelizmente, enfim, a gente pode até dizer fake news, né? Falou, né? Ninguém vai acreditar a hora que fizer o estudo. Se alguém acreditou, na hora que fizer o estudo, infelizmente, para o nosso país, não vemos perspectivas de uma retomada dos investimentos externos por simples obra dos ambientes estar favorável aos negócios. Tá certo, Walter. Muito obrigado. Muito obrigado aqui pela sua participação e até a próxima. Até a próxima. Bom dia para você. Bom dia. Conversamos aqui com o secretário-geral do Industrial Global Union, Walter Sanches. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.